Eu vou ler aqui e eu vou orar isso ao mesmo tempo, mas eu quero passar isso para vocês. Você pode orar com os olhos abertos ou fechados, não faz diferença. Simplesmente ore, tá bom? Meu Pai no céu, eu venho com ousadia diante do seu trono da graça, no nome do seu Filho e meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu peço no nome dele que o Senhor me dê. Agora eu quero que você ouça com bastante atenção que você está orando. O espírito de sabedoria e revelação no meu conhecimento do Senhor. E que eu seja cheio com o conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, aumentando no meu conhecimento do Senhor, Pai. E eu oro, Pai, para que os olhos do meu coração sejam iluminados, para que eu saiba a esperança para aquilo que o Senhor me chamou e as riquezas da herança gloriosa que o Senhor me deu. Pai, me mostra a imensurável grandeza do seu poder, de acordo com a obra do seu poder grande, que o Senhor operou em Cristo, quando o Senhor o levantou dos mortos e o assentou à sua mão direita, nos lugares celestiais, muito acima de todos os principados, todos os poderes, todas as forças e domínios, e todo nome que é nomeado, não só nesse mundo, mas também naquele mundo que está por vir. Pai, eu oro que o Senhor derrame a sua graça sobre mim, à medida que o Senhor me fortalece com poder pelo seu Espírito dentro do meu homem interior, para que Cristo possa habitar no meu coração pela fé, e que eu esteja enraizado e firmado no amor. Me ajuda, Pai, a compreender, juntamente com todos os santos, qual é a largura, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa todo conhecimento, para que eu seja cheio com toda a plenitude de Deus. Eu oro em fé e crendo que já recebi essas coisas. Obrigado, Pai Celestial. Amém. Amém. Essa é a oração apostólica de Paulo em Efésios 1 e Efésios 3. Essas são orações apostólicas que o apóstolo orou, o apóstolo Paulo. A igreja agora precisa orar essas orações, porque nós estamos entrando numa estação apostólica dos 5 dons ministeriais, conectado da forma correta. Agora, eu não quero perder a direção de Deus aqui. Então, o Senhor falou para mim que eu não poderia dirigir essa semana, então eu estou com o meu chofer me dirigindo, porque Ele não quer que eu fique com tráfego, com nenhuma distração, Ele quer que eu foque nessa reunião completamente. É a primeira vez que Ele mandou fazer isso. Ele falou, você não pode dirigir. Eu falei, não quero agravar Deus, então eu só estou sentado lá atrás, eu não quero que você fique gravado com nada, eu quero que você fique sentado atrás e deixe o seu homem dirigir. Ok. Às vezes Deus lida comigo de algumas formas que são inexplicáveis. Eu simplesmente me rendo ao que Ele manda eu fazer. Às vezes Ele me mostra o rosto de alguém, e Ele me mostrou o rosto desse homem. Ele não sabe, eu nem sei o nome dele. De repente ele fica até com raiva de mim porque eu não sei o nome dele. Mas ele está sempre semeando, e ele é um pastor, ele está sempre semeando no meu ministério. Eu tenho uma palavra para ele, eu vou chamar ele aqui. Ele é um homem quieto. Você vê quando você prega, parece que ele não está prestando atenção, mas ele tem uma mente de negócios. E ele está sempre prestando atenção. E o rosto dele surgiu para mim no meu carro. E o Senhor queria que eu falasse com ele sobre o negócio dele, para onde ele está indo em suas finanças. E eu vou chamar ele aqui. Estou falando sobre você. Sim, Senhor, vem aqui.
Fique de pé bem aqui. Não bata palma, não bata palma. Ninguém bata palma. Ninguém bata palma. Aqui é o que o Senhor falou para mim. Todos os homens de negócio, todas as mulheres de negócios aqui online, vocês podem agarrar essa mensagem pela fé. Mas o Senhor falou comigo especificamente sobre ele. Eu vi o rosto dele. Abundância profunda estão sobre você. Continue se rendendo. Tem muito mais para vir. Pause. Nenhuma das minhas direções serão vencidas. Eu garantirei que a sua herança estará constantemente vencendo. Continue me deixando estabilizar seus passos, porque você sempre estará caminhando em mais do que suficiente. É hora daqueles que me amam virem para as linhas de frente da prosperidade e ficarem de pé, firmes no meu chamado que eu tenho para eles. Sempre lembre-se, eu posicionei você para uma missão divina. Ouça a minha voz com clareza e você sempre dará passos firmes. Assim diz o Senhor. Vem, meu filho. Vamos pegar ali. Vem, meu filho. Qual é o seu primeiro nome? Tom. Deus tem coisas grandes para você, filho. Você é parceiro de negócios dele ou o quê? Vem cá. Tem outro negócio, outro homem de negócios. Levante suas mãos. Vocês apoiam bastante o pastor de vocês. Eu amo isso. Pegue o que eu falei para ele. Pegue o que eu falei para ele. Homens de negócios, mulheres de negócios estão a ponto de se levantar nas coisas de Deus. Aleluia. Eu nem sei o primeiro nome dele. E ele, pastor dele, abundância. Eu nem sei qual é o negócio que ele tem. Eu ouvi. Eu olhei para ele quando eu estou pregando. Se você não entender ele, parece que ele não está prestando nem atenção. E depois o Senhor confirmou isso. Ele estava na oração, na reunião de oração. Ele estava lá orando. Só que ele é quieto, ele é um homem de... Ele não fala muito, mas ele é um homem de negócios. Ele pensa o tempo todo. Não é interessante isso? Outras pessoas de negócios aqui receberam isso? Vocês não estão gritando, não estão falando nada. Vocês têm que estar aqui gritando. E vocês não estão recebendo isso? Essas palavras estão gravadas ali, né? Essas palavras estão gravadas. Eu ministrei aquelas palavras porque nós estamos em negócio também aqui. Negócio do Pai. Palavra poderosa. Palavra poderosa. Palavra poderosa. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos dar louvor a Ele. Aleluia. Aleluia. Você pode se sentar. Abra sua Bíblia em 2 Reis. Nós vamos olhar em 2 ou 3 lugares essa manhã. Nós vamos olhar em 2 ou 3 lugares. Eu recebo. Eu quero que você entregue suas preocupações com relação... Eu quero que você preste atenção em meditação, manto e manifestação. É o que nós vamos estar lidando essa manhã. Meditação, manto e manifestação. Em outras palavras, você não pode vestir um manto sem a manifestação.
Se você praticar a meditação, eu vou te dar algumas definições. Nós estamos em 2 Reis. Nós vamos ler 3 partes lá de 2 Reis. Nós vamos ver um homem que conseguiu vencer e o outro perdeu, errou. Mas eu quero que você tenha essas definições espirituais profundas sobre meditação, para você entender quão importante a meditação é. A meditação é você estacionar na presença de Deus. A meditação é estacionar, como você estaciona um carro, na presença de Deus. E depois ele continua falando para uma visitação. Para que eu possa te dar direções para dentro da esfera do sobrenatural a vontade sobrenatural e os caminhos sobrenaturais do meu plano. Como ministros, nós precisamos disso. Isso é o Espírito nos dando direções profundas sobre como ficarmos mais próximos de Deus e como ouvirmos Deus mais claramente. Você me acompanha? Ouça isso. E eu estou ouvindo assim como vocês estão ouvindo. O que Deus está falando? A meditação é estacionar na minha presença para uma visitação. Para que eu possa te dar direção para a vontade sobrenatural e dos caminhos dos meus planos. Ele falou para mim, a meditação é uma oração sólida. É uma oração silenciosa querendo mais de Deus. Quando você medita em Deus, você não está pedindo nada. Mas você só quer Ele. Então a meditação é uma oração silenciosa esperando em Deus e em nada mais. Agora ouça com bastante atenção. Todas as outras coisas são adicionadas ao você ficar permanecendo na presença dele. Ok, eu peguei, Senhor. Todas as coisas são adicionadas ao você ficar na presença dele o longo suficiente. Às vezes nós saímos muito rápido. Nunca pense que a oração é mais importante do que a meditação. Ele diz, não somente você não está pedindo por nada, mas você está vendo tudo que já é seu. E você simplesmente pega pela força. Você não precisa pedir. Se você vê, você não precisa pedir. Você vai lá e toma porque é seu. Se você vê, você sabe que é seu, você não tem que pedir. Você vai lá e toma. Eu falo, eu tomo, Senhor, é meu. E o inimigo não pode fazer nada a respeito. Quando você medita
e fica na presença dele longo o suficiente. Agora, todos os religiosos e tradicionais que não vão gostar disso. Quando você medita e fica na presença dele longo o suficiente para ele ministrar você, você se torna ele. Porque ele completamente garante você. Você está me ouvindo? Ok. Eu vou ler os versículos daqui a pouco, que a gente vai muita coisa para fazer essa manhã. Agora, eu não quero que você perca isso. A chave para o ministério próspero é a meditação. Salmo 1, de 1 a 3. Todas as coisas que ele fez prosperava, não porque ele orava. Eu sei que ele orava também, mas ele meditava. Josué 1:8. A meditação produz ministério próspero, porque é alguém que está lá permanecendo na presença de Deus. É alguém que está lá se agarrando, dependendo da presença de Deus e calando a boca. Não está falando, mas está ouvindo. A meditação é quando Deus faz toda a fala. E todas as coisas que Deus diz são corretas, perfeitas. Ele disse, tudo que aquele homem fazia, no versículo 3, lá em Salmo de 1 a 3, versículo 3, tudo que ele fazia prosperava. Ele era um meditador. Agora, eu estou ouvindo no meu espírito, no meu coração, os ministérios grandes, assim, populares. Você não pode meditar e não andar nas ruas principais de Deus. Não tem como você ser um meditador e não ter um ministério poderoso, um ministério que é de Deus. Então, nós somos chamados para sermos meditadores. Meu Deus. A chave para um ministério próspero é a meditação. Não perca a próxima parte agora. A meditação, meu Deus do céu. Eu vou dizer isso para casa. Talvez eu diga isso e vou para casa. A meditação é deixar Deus semear em você. Meu Deus. A meditação é deixar Deus semear em você o que Ele quer que você semeie. Fala para mim, eu nunca ouvi isso antes. Eu estou tentando mexer com seu orgulho agora. Fala, eu nunca ouvi isso antes. Não, eu não falei para apertar a mão, não. Falei para você dizer isso. Nunca ouvi isso antes. Todo mundo tentando não dizer. Alguém está tentando não dizer isso. Estou tentando arrancar esse orgulho de você, porque Deus tem muito mais para você. Você nunca ouviu isso antes. Deixa eu te dar isso novamente. Talvez eu diga isso 6 vezes. A chave para prosperar no ministério é a meditação. A meditação é deixar Deus semear em você. Olha para João 3:34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Porque Deus não dá a ele o Espírito, sem medida. Veja, quando Ele semeia em você, você começa a ministrar sem medida.
Eu estou ouvindo ele chamar. Efésios 3:20. Isso traz você para essa esfera de sem limites. Agora, ele que é capaz de fazer na meditação, você dá o ser capaz de entrar na sua vida. Você deixa isso entrar na sua vida. Você não pegou. Agora a ele que é capaz, vê, a capacidade de Deus é baseada na sua submissão. A capacidade de Deus, a habilidade de Deus é baseada na sua permissão. O que você vai permitir que eu faça na sua vida? Agora eu ouço o Espírito de Deus falando, pare com todas as suas omissões. De ficar na presença, entre na presença da forma certa, para Deus continuar a se manifestar através de você, e para você, e por você. Você está me ouvindo? Agora, essa é um versículo para a gente meditar. Ele que é capaz de fazer excelentemente assim. Você tem que saber que ele vai fazer. Você está ouvindo? Tem mais coisas para eu adicionar aqui. Você vê, na meditação, existe um aumento, um aumentar. Online vocês estão me ouvindo? E existe um diminuir. Quanto mais você medita, mais você sai da frente e deixa Deus fazer. Deus se torna você e você se torna Deus. Porque você e o Pai, assim como Jesus explicou, se tornam um. A meditação remove a sua mente, os bloqueadores da sua mente. Existem bloqueadores na sua mente. Mesmo que você ama a Deus, mas a sua mente não é nascida de novo. Então a sua mente, ela bloqueará manifestações sobrenaturais através de argumentos. Na meditação, a sua mente é calada a boca. A sua mente é obrigada a ficar calada. E a mente de Deus se levanta dentro de você. E você começa a pensar como Ele, com a sua outra mente. Com a mente do seu espírito. Você está comigo? Agora, para substanciar isso, para você vestir o manto do apostólico, você precisará ser um meditador. A meditação, fala comigo, meditação é como você não perde o foco na esfera do espírito. Amém. Eliseu estava meditando em Deus dentro de Elias. É por isso que ele foi capaz de ver espiritualmente quando ele precisava receber. Você lembra que ele falou? Você vai ver quando eu for. Mas ele o treinou, foi treinado para focar. Não simplesmente seja um seguidor, seja um meditador de quem você está seguindo. Presta atenção em cada passo que eles deu. Era um meditador de Kenneth Hagin. Cada passo que ele dava quando ele pregava, eu estava lá do lado, prestando atenção, pegando.
Vamos ler o versículo agora. Eu vou levar você a alguns lugares. Aleluia. Eu tenho tantas anotações que eu fiz aqui anotadas. O Senhor começou a falar, aleluia. Em 2 Reis, capítulo 2, eu preciso ler alguns versículos agora. Eu vou ler 2 ou 3 lugares. O Senhor quer que você veja essa manhã. E isso é um novo termo para mim também. A unção meditativa que Eliseu teve sobre Elias. Ele prestava atenção em cada passo que ele dava. Veja. Meditação, você não perde foco. Meditação, um meditador não perde foco. Então, ele estava meditando em Deus, no Deus que estava dentro de Elias. Agora lembre que o Senhor fala para nós, a meditação faz com que você veja na esfera do Espírito. Como eu posso falar isso, Senhor? A meditação no Espírito traz moveres divinos. O telão fica branco para todo o resto das pessoas, mas porque você está meditando, você está vendo algo sobrenaturalmente. E a pessoa que está do seu lado está no mesmo lugar, mas não estão andando na mesma veia. Porque você viu algo na esfera do Espírito. Vocês estão prontos para a promoção? Eu não estou aqui para devoção hoje. Você já deveria ter orado. Nós estamos aqui para promoção. Nós temos que ver algumas coisas. Nós temos que parar de andar nas dimensões que ficam turbulentas, que ficam incomodando a gente. As pessoas que não respeitam a Deus têm que começar a respeitar a gente. Homens e mulheres de Deus, nós temos que andar mais pesado, de forma mais pesada no Espírito. Nós temos que andar mais pesado na vontade de Deus, mais pesado na sabedoria de Deus, mais pesado na unção, mais pesado no entendimento. Nós temos que andar mais pesadamente. Nós temos que viver, deixar uma marca em cada lugar que pisarmos. Uau, você ouviu isso? Nós temos que deixar uma marca divina em cada lugar que pisarmos. Eu ouvi isso no meu momento especial, particular com Deus. Nós estamos fazendo muita oração, mas não estamos meditando o suficiente. O que a gente quer que Deus nos ouça. Mas nós não passamos tempo ouvindo o que Ele quer falar. Esse livro fala, parceiro. Esse livro aqui vai falar com você, mas você tem que prestar atenção. Veja, nós sabemos muito sobre meditação e memorização. Memorizando, meditando. Nós somos bons memorizadores. Mas é preciso paciência para você meditar. Agora, fala pra mim, eu não estou meditando o suficiente. Pode falar. Pode falar, pode assumir. Online, vocês podem falar aí também.
Em outras palavras, eu não estou dando Deus tempo suficiente para Ele falar comigo. Eu estou sempre falando. É ok, tudo bem, você pode falar. Você tem que fazer, você tem que orar em línguas e falar. Orar no Espírito também. Ele falou para a gente orar no Espírito, porque Ele descortina os mistérios para a gente enquanto a gente faz isso. Você pensa, irmãos e irmãs, você pensa que mais mistérios possam estar sendo descortinados se você meditar mais? Eu estou te perguntando só estou fazendo essa pergunta. Cada pessoa, cada um dos nossos ministérios aqui essa manhã está indo para outra medida. Porque é uma outra forma que ele quer falar isso. A meditação é... A meditação é uma investigação divina. Os cientistas estão num laboratório físico. Os ministros, quando eles estão meditando, eles estão no laboratório espiritual de Deus. Novas invenções no Espírito começaram a manifestar. Isso nada novo Deus para você, não é novo para Deus, é novo para mim, novo para você. Mas a partir de hoje em diante você vai receber coisas novas no Espírito. Você vai ver coisas maiores, coisas mais profundas, coisas mais largas, coisas poderosas. Você vê isso, você recebe. Sua dimensão de unção, ok, Senhor, vai se tornar mais frutífera. Milagres estarão dançando na sua presença. Significando que milagres, veja, eu posso usar ele, eu posso usar ela, porque elas estão conectadas, eles estão conectados, milagres começaram a dançar, eu estou esperando por alguém que eu possa usar, para estar perto o suficiente para que eu possa confiar a ele ou a ela isso. Você nunca mais ficará preso nenhum dia da sua vida. Não importa o que surja contra você, quem surja contra você, como surja contra você. Você vai saber exatamente o que fazer, porque você é um meditador. E você é chamado pelo Deus Todo-Poderoso. E você é suposto a saber o que fazer. Eu estou entregando meu ministério para uma unção meditativa. Quando eu falo, todo mundo vai me ouvir, porque eu vou ter Deus vindo através de mim, passando através de mim. Você sabe o que significa que é Deus passando através de você? Eu não disse Deus vindo para você, eu disse Deus vindo através de você. Eu ouvi isso muitos anos atrás, mas eu notei a realidade disso agora. Você se torna uma boca para Deus. Quando eu falo, para quem eu estiver falando, não estará me ouvindo. Estará ouvindo Deus. Muitos de vocês são talentosos, mas os talentos têm desviado. Mas porque você está aqui, você está a ponto de se levantar. E eu estou dando glória a Ele, você entende? Mas por quê? Por causa das instruções. Eu estou te falando, eu estou recebendo essas instruções. O meu ministério, eu vou dizer assim, meu ministério vai ficar melhor. Vocês são de diferentes estados, eu sou do
Eu sou do interior aqui. Meu ministério vai ficar mais eficiente. Não pegaram nada ainda? Você está em outro nível agora. Sim. Você não vem para uma conferência de ministros. Esse rapaz semeia bastante, uma cheque de $100.000. Ele semeia tanto, ele acabou de se mudar para uma casa atrás da minha. Depois da casa que ele comprou, ele dobrou. Está construindo uma grande parte lá. Eu olho eu olho lá, eu olho no meu jardim, eu vejo a casa dele. Eu vejo o meu sucesso. Eu vejo. Ele só está adicionando coisas na casa. A mãe dele vai vir ficar lá, uma casa, quando ela estiver pronta para mudar para ele, vai mudar na casa dele. Eu recebo, filho. Ok. Aquele homem lá, ele vem aqui há anos e anos. E trabalha para o Ministério de Graça. Corta grama, faz isso, faz aquilo. Ele trabalha, ele corta grama e semeia. Isso não é interessante? Me dá 3 aleluias aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso foi para abrir a válvula, para que mais possa entrar em você. Então eu não quero estar colocando essas coisas aqui para vocês e vocês não estarem recebendo. Eu não quero só música, eu não quero sermãozinho legal, não. Não, tem mudanças que precisam acontecer na sua vida. Você vai parar e deixar Deus falar com você. Deixar Deus trazer aquele dom para fora de você. Você tem dons dentro de você. Você tem unções dentro de você. Você tem unções dentro de você que você nunca usou. Você sabe o que eu estou ouvindo? Nesse ponto, todos os seus inimigos estão sendo apagados. Todas as coisas que estavam tentando te segurar o seu ministério, bem agora, pelo Espírito de Deus, estão sendo apagados, em outras palavras, apagados sobrenaturalmente. Então não vá buscar mais isso, não vá procurar mais isso. Não fale mais sobre isso. Senta aí. Ok, eu preciso pegar isso. Eu preciso ler um pouquinho. Vá para versículo 13 de 2 Reis 2. Fala sobre o manto, certo? Olha no versículo 9. Eu quero que você veja isso. 2 Reis 2:9, você está lá? Volta para o versículo 8. Eu quero que você veja algo aqui. E Elias pegou seu manto. Eu já dei a definição de manto para você. E bateu nas águas, e eles dividiram lá, para que eles dois foram lá no solo seco. Eliseu. Quando você segue a pessoa, onde a pessoa vai, você vai. Você pegou? Quando você segue a pessoa, quando a porta abre, você vai pela porta também junto. Qualquer nível que essa pessoa vá, é o seu nível.
Ou então você não está seguindo perto o suficiente para quando a porta abrir você passa junto. Você está lá falando, eu te amo, você tinha que estar lá junto para passar junto na porta quando a porta abrisse. Você tinha que estar lá tão perto que você não vai me deixar não, eu vou passar nessa porta com você. Eu gosto disso. Se a porta abrir, eu vou passar também por ela. Qualquer pessoa que eu estiver seguindo, quando eles passarem por aquela porta não vai fechar antes de eu passar, porque eu vou estar tão perto que eu vou passar junto. Para que a porta não possa fechar, porque eu já tô dentro dele aqui, eu tô junto. Qualquer mover eles fizerem, eu vou mover junto. Eu vou estar ali. Eu estou perto o suficiente para estar perto da porta. Veja, eu não estou assim com uma mão de distância. Eu estou assim, abraçado. Vem, filho. Ele falou, como que você pode ficar ungido e receber cheques assim, de $500? Porque isso é parte da unção. Eu vou dizer isso agora. Eu não estou falando de você pessoalmente. Você é burro. Se você não sabe que isso é parte da unção. Vem, filho. Eu posso fazer isso. Quando você não vem. Não, você não fica sem unção quando você recebe dinheiro. Não, eu fico com mais unção. Eu fico mais ungido. O que você está falando que eu saio da unção? As pessoas estão semeando. Não é por mim receber o dinheiro. Eu sei o que vai acontecer com eles. É assim que eu fiz. E eu sou tão rico agora que eu nem consigo contar. Então, eu não estou pregando uma mensagem falsa. Eu estou pregando uma mensagem manifesta. Então, é por isso que eu não fico nervoso quando as pessoas falam... Quando a pessoa fala pra mim, isso aqui é meu último dinheiro, tá certo, você tem que semear mesmo. Você pensa que esse é o seu último, eu não fico com pena, sabe? A pessoa tem que semear mesmo. Alguém está a ponto de ser abençoado agora. Eu tenho uma palavra de Deus. Seu último já passou, sua última oferta já passou. Seu último dinheiro, né? O restante que você tinha, tudo que tinha acabou, passou. Você nunca mais vai ser pobre, nenhum dia na sua vida. Eu ouvi isso. Seu último dinheiro que você deu já acabou. Nunca mais vai ser o seu último dólar. Nunca mais vai ser o seu último dólar. Você vai continuar vindo. O dinheiro vai simplesmente continuar vindo. Diga, o dinheiro continua vindo. A unção vai continuar vindo. A sabedoria vai continuar vindo. Os seus últimos dias já passaram de ter pobreza. Quem recebeu isso aqui? Você nunca mais vai estar no fundo do poço. Chega de dias vazios. Ele disse, eu nunca mais vou ser pobre nenhum dia na minha vida. Ele disse, eu nunca mais vou ter dias vazios. John Austin foi para casa para estar com Jesus, um grande pastor. Eu tive o privilégio de estar perto dele algumas vezes. E quando eu vi o irmão Reagan na igreja dele, o John Austin veio para a unção. Era fácil, ele falava, era fácil viver do topo. É mais fácil viver do topo do que lá embaixo. Você mantém tudo cheio. Todas as vezes que você vai pegar algo, já está lá no topo. Eu quero que você faça um decreto comigo. Meus dias de fundo do poço acabaram. Meus dias de ficarem no fundo do poço acabaram. Através da meditação,
Eu aprendi a viver no topo. Eu recebo, filho. Cheque de $100, eu recebo. Deixa eu tentar ler aqui, você senta aí. Você continua levantando, senta aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ouça. Versículo 9. E aconteceu, quando eles tinham passado, você pegou. Que Elias, quero ter certeza que você não perca, que Elias disse para Eliseu, olha o que ele disse, peça o que eu devo fazer por você, antes de eu ser tirado de você. E olha o que Eliseu, rapaz inteligente, olha o que ele disse. Eu oro ao Senhor, deixa que uma porção dobrada do seu espírito esteja sobre mim. Posso falar isso, Senhor? Eu não quero ter problema aqui. Vocês não gostariam de ter uma porção dobrada da minha unção? Então eu ouvi a palavra. Vocês estão aqui, não estão? Porque a unção não é uma pessoa, é um dom de Deus. Eu recebo. Bom te ver também. Eu recebo. Agora, existem homens aqui e mulheres aqui que receberão a porção dobrada da minha unção. E você sabe, eu recebo. Se os meus filhos de sangue não receberem a porção dobrada, eu vou dar tapa na lista deles caírem no chão. Eu vou dar tapa na lista deles caírem no chão. Não tem motivo. Você entra na mesa comigo, todo feriado, todo aniversário, e não receber a porção dobrada. Só simplesmente sentando lá e comendo. Aleluia! Agora, isso não vai ser dado a você, você precisa pegar. Eliseu pegou a unção. Eu disse, ele pegou, ele ficou lá junto com ele. Eu quero que você veja algumas coisas aqui, eu vou concluir. Eu quero que você veja algumas coisas aqui. Olha o que o rapaz fez. E ele, versículo 9, Eliseu, no final, falou, eu oro, eu quero ter a porção dobrada do seu espírito sobre mim. Ele teve o direito de pedir isso. Você tem? Você está seguindo de perto o suficiente para você pedir isso? E ele disse, o que você pediu foi uma coisa difícil. Portanto, se você me vê, aqui tem a revelação bem aqui. Se você me vê, eu recebo. Se você me vê, aqui tem a revelação. A revelação é de que Eliseu tinha meditado na unção que estava sobre Elias. E Elias sabia que Eliseu havia sido treinado a ver, para conseguir ver. Então, ele sabia que ele iria conseguir receber, porque ele já tinha sido treinado para ver. Ele treinou a ele a ver as coisas no espírito. Então, portanto, ele disse, se você me vê, era como ele falar, tá aqui, ó, toma. Era a mesma coisa que tivesse falado isso.
Agora, algumas pessoas seguem você e você fala não. Me dá a porção dobrada do seu espírito? Não. Me dá? Não. Você está só tentando pegar a unção. Você vem numa reunião aqui, numa conferência que é a unção. Não, não, não. Você tem a audacidade de pedir para uma porção dobrada? Você não pode pensar que a unção de alguém é um pedaço de móvel, um móvel. Você precisa reconhecer de que você está na presença da sabedoria viva de Deus e de um histórico que passou por muitos lugares, uma vida que passou por muitos lugares, muitas situações. Eu vejo que alguns de vocês ainda não entendem isso. Deus não fala através de organizações. Não importa quão grande a organização seja, Deus não fala através de organizações. Deus fala através de homens e mulheres que pagaram o preço para ouvir as palavras de Deus mais do que simplesmente um conselho. Esse livro não é um livro de conselhos. Esse livro é um livro que demanda, ele demanda de você. Você tem que andar pelo livro, você tem que andar pela fé e não pelo que vê. Você tem que ser guiado pelo Espírito e não pela carne. Existe uma demanda colocada na sua vida. Você não pode simplesmente sentar e ficar sonhando. Você tem que ativar o sonho. Eu ouço o Senhor Deus falar. Ele quer que todo mundo comece a manifestar aqui. Ele, manifestar Ele, o sobrenatural. Pare de colocar as outras pessoas para cima e você para baixo. Deus quer usar você. Você está me ouvindo? $700. Alguém aqui está recebendo ajuda? Você poderia ter ido para uma escola dominical, mas agora você está aqui nessa conferência. Aqui não tem nenhuma escola dominical. A revelação que você está recebendo sobre meditação, você sabe o que você recebeu? O que você sabe? Olha o que ele falou quando eu falei aquilo. Ele disse, a meditação é você sentar no meu seio. Você vê dentro do meu seio o que eu estou carregando para você. Você ouviu isso? A meditação é ver dentro do meu seio o que eu estou carregando para você. Em outras palavras, a meditação faz você ver dentro de Deus. E dá a Deus a oportunidade de trabalhar dentro de você. Se nós tivéssemos só essa uma conferência, só esse encontro aqui essa manhã, já foi valer a sua viagem. Já sei que já valeu a minha viagem. Porque se você estiver prestando atenção, isso é o que eu ouvi o Espírito de Deus falar, você vai estar pingando de unção que não pode ser negada. Lembre-se agora. Deus nos dá a revelação. E eu estou usando agora, eu espero que você esteja prestando atenção. Pause enquanto você estiver pregando. Quando Deus te dá uma frase forte, não passe para a próxima frase. Dê às pessoas tempo para elas receberem. Dê às pessoas tempo de receber. Você sabe que você falou algo farto. Não pula para a próxima coisa. Aí a pessoa não pegou porque você não deu à pessoa tempo de meditar.
Você precisa aprender, irmãos e irmãs, ministros do Evangelho, a como e quando parar no Espírito e deixar Ele falar. É você e Deus pregando, você e Jesus pregando, você e o Espírito Santo pregando. Não faça toda a pregação. Pegou? Vem, filha. A partir de hoje em diante, você nunca vai pregar sozinho mais. Pegou? Não tenha medo da cara das pessoas. O Espírito Santo está a ponto de dar um tapa nela. Quando você fala, dê ao Espírito Santo o chance de dar um tapa na pessoa. Preste atenção. Ao pregar, eu já vejo pessoas prestando atenção tanto. Elas te intimidam se você não ficar. Elas não se movem, parece que não estão, mas elas estão te olhando assim, ó, não faz nada, não se move, mas ficam te olhando assim, prestando atenção. Mas elas estão recebendo. Veja, quando a gente fica muito emocional, a pessoa não está movendo, você fala, você não está pegando nada, você está sentado aqui. Não, mas às vezes algumas pessoas são assim. Para mim, levou um tempão para eu aprender isso. Então, eu gritava quando a pessoa não estava se mexendo. Alguém aqui nunca fez isso, eu não estou sozinha aqui não. Aleluia! Então, uma das coisas que eu vou deixar com você nessa conferência, nesse encontro, você tem que meditar mais. Se Eliseu, se Elias, aquele rapaz, o Ezequias não fez isso. O Ezequias, eu acho, ele falou o nome. Ele perdeu tudo, porque ele estava com a mente dele no dinheiro, ele perdeu todo o mover de Deus. Ele poderia ter tido todo o dinheiro que ele quisesse, tudo que ele tinha que continuar andando nos passos de fazendo o que ele mandava ele fazer. Mas ele foi atrás do milagre e perdeu por causa do dinheiro. Ele fez exatamente o oposto do que o homem treinou ele para fazer. Eliseu nunca iria ir atrás de Elias e nunca trairia Elias para coletar dinheiro para receber milagre. Veja, o dinheiro pode ser um milagre ou o dinheiro pode ser um monstro. Quando você deixa ele controlar você, ele se torna um monstro. Quando você controla o dinheiro é um milagre. Eu estou falando com vocês estão me ouvindo aqui? Vocês cresceram um pouquinho? Deixa eu te fazer uma pergunta. No nome de Deus, porque Deus mandou fazer essa conferência. Você ouviu algumas coisas aqui que você nunca tinha ouvido antes? Eu não vejo sua mão. Você ouviu tudo que eu falei? Levanta sua mão. Eu quero a mão de todo mundo levantada. Os profundos, já tinha ouvido tudo que você falou. Não, mentira. Eu quero falar outra coisa, mas eu não vou falar não, que você está mentindo. Eu quero ficar santo aqui, não vou falar não, outra coisa. Presta atenção nisso. Versículo 10, ele falou. E você pediu uma coisa difícil, mas tendo dito isso, se você me ver quando eu for levado para cima de você, será assim, será com você. Mas se não, não será assim. Então, o que eu estou dizendo, o que eu quero falar aqui eu estou dizendo que ele está falando isso porque ele sabe que ele treinou esse rapaz para prestar atenção no Espírito. Então, ele sabe que a resposta, ele só está falando isso para ele, mas ele já sabe que ele vai receber, ele sabe que ele vai me ver.
Veja, eu vou dizer isso. Não tem nenhum mover que eu possa fazer que o David não veja. O David bem ali. Porque eu sei que ele presta atenção em mim, está prestando atenção em mim há anos. Não tem nenhum mover que eu faça que ele não veja, porque ele foi treinado para ver. Então, se eu falar para David, deixa, você vai ver quando eu for, eu sei que David vai ver. Você está ouvindo? Mas eu não vou chamar outro nome de outra pessoa, que eu sei que não vai ver. Eu não chamaria, eu não faria essa pessoa passar vergonha. Licença, isso aqui é um pregador do interior Mickey Mouse? Não, mas eu tenho muitos resultados para isso. Você vai ver quem é o Mickey e quem é o Mouse. Aleluia! Deus, me dá prova, Deus. Você precisa ter prova no seu ministério. Tem uma palavra para você. Anota isso aí. Você precisa entender o poder de ser uma prova viva na sua vida e no seu ministério. É poderoso isso, porque você consegue pregar, você pode pregar com ousadia. Porque a avenida que você está viajando, você já esteve lá e você conhece Deus, você sabe que Deus é um Deus bom. Você tem que ter manifestações na sua vida. É por isso que eu falo, vocês têm que manifestar, vocês estão ungidos. Deus quer que você manifeste. Eu estou falando de Deus quer que você manifeste fisicamente para as pessoas poderem ver. Fale para a pessoa do seu lado, você tem que deixar Deus manifestar através de você. Materialmente, fisicamente. Senta aí que eu vou te dar algumas coisas, depois a gente vai concluir. Aleluia. Não simplesmente conecte-se com um motivador. Conecte-se com um manifestador. Nós temos muitos pregadores motivacionais. Você fica empolgado, volta e continua pobre, continua igual. Mas você está altamente motivado. Eu quero estar altamente manifestando. Tem muitos pregadores que são motivacionais. Não tem nada para mostrar. Eles só querem que você receber uma oferta, porque eles são pobres. Eles estão com raiva agora, não importa agora. Estão ouvindo eu falar e estão com raiva, não me importa. O meu papel apostólico é expô-los. Agora ouça isso. As 5 graças dos dons ministeriais são planos divinos de Deus. Efésios 4, 11. As cinco graças dos dons ministeriais. E o que o Espírito Santo quer fazer é ele quer mexer nessas graças. Ele quer deixar elas mexerem para se tornar uma graça só. A alegria do Senhor precisa estar no seu ministério. Por causa que é a alegria do Espírito Santo. Tem alegria no seu ministério. Você me acompanha? Permaneça na presença dele. Não importa o que te custe. Ou quem isso te custe. Você ouviu isso? Fique na presença dele, permaneça na presença dele. Jesus, um dos versículos que me destruiu quando eu primeiro leio, 40 e poucos anos atrás, não pense que eu vim trazer paz. Eu falei, o quê? Eu vim para trazer uma espada. Eu falei, o quê? Filhos e filhas, irmãs, mãe, ninguém tinha me treinado. Eu falei, que ele está falando aqui? Mas antes de você chegar no seu lugar de unção, você vai ter que deixar algumas pessoas de lado. Especialmente membros da família. Eles tem sempre um cachorro latindo para você. Eles sempre vão estar falando alguma coisa. Rindo na sua cara e querendo que você fale.
sorrindo para você e querendo que você fale, que você não vença. Quantos de vocês lembram quando vocês saíram do barco, do carrinho da religião? Quando você saiu, não, tchau religião, não quero mais não. Fala para os cavalos, podem continuar ainda, não quero ficar mais esse da religião não. Quantos de vocês lembram quando vocês saíram do carrinho da religião? Alguém teve que sair do carrinho da religião, né? Eu saí desse carrinho da religião, falei, tchau, vai embora, vai mula, pode ir embora. E eu saí também do carrinho e entrei no avião. Você está a ponto de entrar no seu avião, no seu ministério. Você vai sair desse carrinho e os carrinhos e os cavalos não servem mais para você. Você está pronto para voar com as águias. A maioria dos ministérios ainda está batendo na mula. Vamos embora, vamos andar. Estão andando no cavalo, andando naquele carrinho ainda. E a carroça. E quando alguém começa a voar no avião, eles ficam com raiva. Eles ficam tão estúpidos para não fazer perguntas e descobrir como é que você conseguiu sair do carrinho, do carroça para o avião. Eu não tenho tempo para isso. Eu não vou perder meu tempo em ninguém assim. Se você não quiser a unção, sai da minha frente. Você sabe que ele falaria, se Eliseu não quisesse, ele falaria, sai daqui, você não quer? Pode ir. Aí o outro bagunçou com as coisas, o Ezequiel. Ele falou, você e sua família vocês vão ter lepra. Ele falou para ele. Deus colocou você por um motivo e você foi estúpido o suficiente para perder, não prestou atenção. E quando você vê um homem entrar na água e sair limpo, e você foi estúpido o suficiente, foi lá, não viu que eu tenho unção na minha vida para eu saber o que você está fazendo, de que eu posso ler o que você está fazendo quando você faz coisas erradas. Você tem que saber o que as pessoas estão fazendo de errado. Se você é um ministro, você tem que estar lendo as intenções das pessoas quando elas saírem. Você sabe, não, você não pode passar por mim. Se você veio para mim, um dos meus filhos vai ter um sonho. Alguma coisa vai acontecer. Muitos anos isso tem acontecido. Desde o mais novo até o mais velho. Fala com papai, eu vi isso na noite passada. Talvez eles não saibam o que eles estão falando, mas o papai interpreta. O Espírito dá para o papai. E eu coloco aquela bloqueada. Então a pessoa chega lá, a pessoa não chega. Fique na presença dele, não importa o que te custe, ou quem te custe. Anota isso. Eu vou te falar 3 ou 4 coisas e a gente vai concluir. Você está sendo abençoado? Eu quero que você pegue essas coisas meditativamente que foram faladas. Renda-se a essa ministração e ela vai te levar a muitos níveis. Lá em Reis, a gente viu um homem que seguiu de perto. Oh, meu Deus. Essa é a última noite, hoje à noite, né? Eu vou ler isso. Vai para a 2ª Reis. Nós nunca saímos de lá, né? Senta aí. Versículo 12. E Eliseu o viu. E ele clamou, meu pai, a carruagem de Israel. E os cavaleiros, ele não viu mais ele. E ele pegou suas próprias roupas e as rasgou em 2 pedaços. 2 pedaços. Ele também pegou o manto de Elias que caiu dele, e voltou lá e ficou de pé no banco do Jordão. Você sabe o que aconteceu no Jordão antes, que ele passou, mexeu na água e a água abriu.
E ele pegou um manto, agora presta atenção, ele pegou o manto de Eliseu, que caiu dele, de Elias, e bateu nas águas e disse: onde está o Deus, Senhor Deus de Eliseu, de Elias? E quando ele bateu na água, eu já sei que você leu antes, mas você vai ter revelação agora. Eu já sei que você já leu isso antes. Nós não estamos falando sobre ler agora, nós estamos falando de andar no Espírito. Fala, eu já li isso antes. Não, sim, presta atenção. Deus pode falar alguma coisa para você aqui se você estiver ouvindo. É por isso que vocês ficam muito familiares com o versículo. Quando alguém está lendo o versículo é uma coisa, quando alguém é ungido, tudo pode surgir em você e você vai receber a qualquer momento. Nunca fique familiar com Deus. É por isso que você tem que meditar, porque Ele nunca esgota. Quando você pensa que você já sabe um versículo, ele começa a estar na superfície, ele vai começar a abrir mais e mais e mais e mais aquele versículo para você, o mesmo versículo. Você não precisa só de um versículo para te carregar a vida inteira. Se você pegar tudo daquele versículo que Deus está falando para você, Deus está grávido com sucesso. Jesus está grávido com sucesso. O Espírito Santo está grávido com sucesso. A palavra de Deus está grávida com sucesso. Você nunca recebe o significado completo de um versículo. Deus é ilimitado em todas as palavras que Ele fala. É só um parágrafo, uma palavra explica ele. Ele continua vindo naquela palavra, ele continua vindo, ele começa a se mostrar, ele te mostra outra coisa, iluminação, empolgação, sabedoria, numa palavra de Deus. Por que o Senhor está fazendo agora? Porque Ele quer que você pare de ficar familiar, porque você conhece o versículo e já pregou algumas vezes sobre esse versículo. Ele quer que você preste atenção. Sempre esteja pronto para Deus pular em você e te mostrar algo a mais. É por isso que o apóstolo Paulo chamou isso de riquezas inescrutáveis de Cristo, porque é inescrutável. É por isso que ele chamou de sabedoria multiforme de Deus. Ele é multiforme. Aquele livro todo é um livro de sabedoria multiforme. Deus continua falando, eu já vi isso várias e várias vezes. Ele continua vindo através de um versículo, ele continua vindo. Eu falei, meu Deus, Senhor, eu nunca... Continua vindo um versículo. Que revelação. Você pensou que já tinha acabado? Deus fala outra coisa, da mesmo versículo. Então você vai parar de sentar e ficar me olhando como se já soubesse tanto. Ouça o que Deus está falando aqui. Deixa eu ler mais algum pouco. Deixa eu ler um pouquinho mais. Falta pouco para acabar. Eu creio que Deus quer falar algo aqui a mais. Você vê uma coisa que esse livro tem mantido? É o meu ministério na ponta, ministério de ponta. Eu não sei o que vai acontecer. Tudo que eu sei é que vai ser bom. Quando você chega no ponto na vida, onde você pode falar as coisas como você quer que elas aconteçam, é isso que Deus está tentando construir dentro de você. Fale para a vida como você quer que ela seja. Veja, por exemplo, isso é a realidade que eu vou te falar algo. Eu tenho 3 filhos e uma filha, certo? E eles estão 100% comigo, ok? 100% comigo. Eles não só ficam perto de mim para receber o que eles podem receber, mas podem, de repente, estar sentados comigo à mesa. Eu dou $25 mil para cada um, de repente, do nada. Dou para eles assim, do nada. Mas eles nunca ficam pedindo nada para mim. Eu comecei com 3 filhos, ouça comigo com bastante cautela, porque eu quero te dar isso. Eu comecei com 3 filhos e uma filha. Agora, isso é realidade. Agora eu tenho 4 filhos e 4 filhas. Você tem que ter cautela com quem você deixa entrar na sua família. Especialmente se você é abençoado.
Algumas pessoas não vêm para os seus filhos por causa dos seus filhos, eles vêm porque querem chegar até você, por causa do seu bolso. Eu tenho 4 filhos, o Senhor me falou isso outro dia. Ele falou, eu quero que você testifique isso. Eu tenho 4 filhos agora. Carolina e eu temos 4 filhos e 4 filhas. Estou contando certo? Eu estou contando certo? Sim. Shona, Chantel, Deidre, Nakia. 4 filhas. O Jesse é meu 4º filho. Eu estou falando sobre alinhados assim. Eu estou falando sobre alinhamento. O Jesse tem, acho que tem 50, né? 51 anos. Nós fomos para casa para fazer uma... Acho que foi Natal, alguma coisa. E teve uma conexão que falhou, porque eu gosto que todo mundo veste arrumado assim, para jantar, para coisa. Eu gosto de vestir bem arrumado. Então, o Jesse perdeu, ele não pegou e botou jeans, botou roupa simples. E quando eu cheguei na cozinha, ele estava sentado lá, eu falei, onde está indo aonde? Ele tem 50 anos. Eu falei, onde você está indo? Ele falou, oi, apóstolo, eu perdi, eu achei que a gente fosse vestir casual. A minha esposa estava com a mesa tão linda, elegante, não tem como sentar lá com jeans. A mesa falando de uma forma aristocrata, assim, linda. E eu olhei lá, aqueles jeans, parece que está num jogo de futebol. Mas o que eu quero dizer é, depois eu não vi ele mais alguns momentos. E o filho dele mais velho, eu não vi ele nem o filho mais velho. Eu falei, cadê o Jesse? Quando ele voltou, todo arrumado, completamente arrumado. Um homem adulto de 50, poderia ter ficado com raiva de mim e tal, mas você entende? Mas o que eu estou te falando é a filiação, é o amor, o respeito. Ele foi lá, se arrumou e voltou, e os rapazes se vestiram também, os filhos dele, e voltaram arrumados. Eu estou tentando encontrar alguém aqui que não está vestido bem, mas eu não consigo encontrar ninguém. Tá todo mundo bem arrumado. Continue fazendo isso, rapazes. Não coloque jeans, não, nas minhas conferências aqui, não. Você não vai representar Deus bem. Eu sei que é fácil fazer. Eu tentei fazer isso uma vez. Eu vim aqui para tentar ficar casual. Não combinou. Eu falei, não tive unção. Porque Deus, ele precisa ser respeitado como a gente respeita ele. Por que os homens de negócio se vestem? E assim, só porque os anunciadores de futebol colocam tênis e terno, você não tem que fazer isso. A gente é diferente. O que isso tem a ver com o espírito? Respeito. Eu prefiro estar nas antigas do que na escola dos tolos. Às vezes eu vi um apóstolo de roupa vermelha, calça vermelha, blusa laranja. Isso não é apóstolo, não. Isso é um impostor. O apóstolo não se veste assim, não. Eu vou ter que concluir aqui. É melhor eu concluir. Eu estou perdendo aqui a minha compostura. Tem muita coisa acontecendo no corpo de Cristo, tanto desrespeito, tanta desonra. Não deixe o mundo te puxar para o nível deles. Eles querem que você se vista como eles. Eles têm medo da forma que você se veste. Então agora estão tentando fazer você sair da sua posição aristocrata, sua unção aristocrata. Eles querem que você entende o que eu estou falando? Eles querem que você se vista como eles. Nunca deixa. Não deixa eu chegar na sua igreja e você tá com um jeans e eu vou detonar com a igreja. Não deixa eu chegar na sua igreja assim, não. Chama a polícia porque eu vou detonar. Eu vou detonar. Sugando a minha unção e não tá prestando atenção. Tentando agradar as pessoas. Você não tem que agradar as pessoas.
Não, se você tem as pessoas que vêm para sua congregação e não fazem isso, tudo bem, você deixa as pessoas ficarem vestidas como elas vão aprender se elas ficarem ao seu redor. Se elas estiverem prestando atenção da forma que você se comporta, elas vão finalmente pegar e vão se transformar. Se elas não quiserem se transformar, Ele tem o mundo todo em suas mãos. Ele tem o mundo todo. Ok. A mesa de Salomão. Você sabe, uma das coisas que ela disse a rainha de Sabá quando chegou lá, ela prestou atenção como eles estavam vestidos. Você vai para a mesa de Salomão com um desses par de tênis e vê o que vai acontecer. E vai ver na presença de Salomão se você chega. E eu gosto de ver as mulheres dignificadas também. Glória a Deus que nós temos mulheres dignas aqui, que se comportam muito bem. Amém. Amém. Você pode se sentar. Those of you online, I want you to text the word SOW, S-O-W, to 41444. Text the word SOW, S-O-W, to 41444 to participate in this morning's offering. They ain't been having that? Oh, y'all got a new deal. What down on you? Oh, I got you.